Olá, eu sou Tassiano Cassimiro e quero agradecer aos meus amigos, irmãos que têm nos ajudado divulgando e também acompanhando as postagens no blog do Tassiano Cassimiro. Hoje, ao som de Frédéric François Chopin, um pianista polonês e sem dúvida um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história, nós iremos falar sobre um artigo que publiquei no blog intitulado Acerca dos Novos Calvinistas, isso no dia 19 de março de 2015. Então, eu começo reconhecendo que o tema é muito pertinente, uma vez que disputas acaloradas faz parte do cotidiano, principalmente no mundo virtual. Você vai ver calvinistas acusando arminianos, arminianos acusando calvinistas o tempo todo. E sem contar em rachas eclesiásticos que têm acontecido no Brasil afora por causa desses pensamentos teológicos. Alguém que outrora era arminiano passa a ser calvinista, ou divide a igreja, ou sai da igreja e leva um bocado consigo, e vice-versa. Bom, a expressão calvinismo provavelmente ela foi usada pela primeira vez em 1552, numa carta do pastor luterano Joaquim Wetespaul, ou Wetesfall, de Hamburgo. Bom, sem dúvida, você pode até achar engraçado aí, ou cômico, mas sem dúvida Calvino não era calvinista. Tá? Então, porém, quando se fala em calvinismo, a carga toda recai nos ombros do francês João Calvino, que é nascido em Noyon, em 10 de julho de 1509, em Genebra, isso aí, nascido em Noyon, né, em 10 de julho de 1509, e vem a falecer em Genebra no dia 27 de maio de 1564. De fato, Calvino ele tinha uma mente extraordinária, uma piedade encantadora, né, e um escritor para lá de habilidoso. Isso todos nós sabemos e reconhecemos. Até mesmo o teólogo holandês Jacob Arminio, nascido em 10 de outubro de 1560 e faleceu no dia 19 de outubro de 1609, ele disse acerca de Calvino em uma carta escrita a Sebastião Egberts. Ele disse o seguinte: depois da leitura das Escrituras e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino. Ele continua: pois afirmo que na interpretação das Escrituras Calvino é incomparável e que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Tanto assim que atribuo a ele um certo espírito de profecia, no qual ele se encontra em uma posição distinta, acima de outros, acima da maioria, na verdade, acima de todos. Palavras de Arminio. Bom, os seguidores de Calvino e Arminio transformaram os mesmos que nunca se conheceram em inimigos. Para você ter uma ideia, quando Calvino morreu, Arminio tinha mais ou menos 4 anos de idade. Mas diante do que é publicado, do que é exposto na grande rede, parece que Calvino estava de um lado com um poderoso exército e Arminio de outro lado com um poderoso exército, e ambos lutando contra si. E não é verdade. Infelizmente, pessoas, por não conhecerem
a história da igreja, por não conhecerem a, o contexto em que viveram Calvino e Armínio, terminam passando a ideia de que eles eram, de que estes dois homens de Deus eram inimigos, coisa que não é verdade. Bom, vez por outra nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim: olha, fulano não pode ser calvinista porque ele crê na continuidade dos dons. Fulano é de uma igreja de fé ou de declaração doutrinária arminiana, mas agora ele diz que é calvinista, mas ele não pode ser calvinista porque crê na continuidade dos dons, né? Geralmente usa-se esse exemplo, ou porque batiza por imersão, ou porque a liturgia de sua igreja não é semelhante à liturgia de igrejas conhecidas ou tidas por calvinistas. Então a gente vê muita discussão em torno até mesmo da definição, certo? Da definição. O que é um calvinista? O que é um calvinista? E às vezes eu fico pensando assim, poxa, quem foi que decretou que para ser calvinista tem que crer assim nisso, e se crê em alguma coisa diferente não é calvinista, não pode ser calvinista. Se congregar na igreja tal, não pode ser considerado calvinista porque tem que congregar na igreja tal. Bom, no artigo eu pergunto, mas quais são os requisitos para ser um calvinista? Bom, ter lido as Institutas de Calvino e seus comentários? Ler e professar crença nas confissões? Quais confissões? De Guanabara, francesa, escocesa, inglesa, belga, helvética, Westminster, batista ou os cânones de Dort? Ou além disso, tem que crer nos 5, aí eu coloco nem 5 nem 50 pontos do calvinismo? Ou se declarar cessacionista? Não podemos negar a parte histórica que traz alguns reformadores e puritanos como continuistas, certo? Na série aqui de perguntas, a última é ou se declarar cessacionista, porque se alguém não se declara cessacionista, há um grupo que logo dirá que o mesmo não é calvinista, porque para ser calvinista tem que ser cessacionista. E há uma parte da história em que alguns reformadores e também puritanos apresentaram ou se apresentaram como continuistas. Agora, não confundir o continuismo com as práticas que temos nos dias de hoje. Bom, não vejo o calvinismo de forma monolítica, seja histórica ou teologicamente. Nunca existiu um calvinismo, e sim calvinismos no meio ou entre os ismos, qual verdadeiro. Quanto a personagens calvinistas, temos como, por exemplo, Richard Baxter, que nasceu em uma cidade, um nome até meio complicado, Holton, em Chester, em 12 de novembro de 1615, e faleceu no dia 8 de dezembro de 1691. Ele foi um líder puritano inglês, pastor, escritor, a quem Dan Stanley chamou o chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra. Contudo, Richard Baxter, justamente o autor do livro O Pastor Aprovado, um livro excepcional, vale a pena ler esse livro. Contudo, Richard Baxter defendia um calvinismo moderado. No seu calvinismo, ele defendia que Deus escolheu certo número de pessoas
sem rejeitar aqueles que se achegassem a ele, Deus. Contudo, o mesmo é chamado de calvinista por tudo e por todos. Aí a pergunta, pode isso? Bom, na atualidade, temos visto posicionamentos de pastores calvinistas sobre assuntos tidos como característicos da igreja reformada. Mas aí vem a pergunta, mas que igreja reformada? Pois existem várias com aspectos litúrgicos e teológicos diferentes, completa ou parcialmente diferentes, gerando assim fúria nos mais ou menos ortodoxos. É importante observar, para espanto, que o tema ser ou não ser calvinista, é ou não é calvinista, tem gerado perseguição, quando não cassação de mandato. Veja a que ponto nós temos chegado em torno desse assunto, pois ou se ajusta a certa escola de interpretação calvinista, adotada pela suposta maioria, ou está fora de cena, logo não é digno de receber o título calvinista. Aí eu digo que Calvino numa hora dessa chora. Eu recomendo a você a leitura do livro O Lado B do Calvinismo, o lado B, o lado bom do calvinismo, do reverendo presbiteriano Ricardo Quadros Gouveia. Ele fala em uma parte do livro, na página de número 8 e 9, ele diz assim: costumo brincar, há dois tipos básicos de calvinismo, a saber, o do pai e o da mãe. O calvinismo do pai é dogmático, legalista, sectário, fanático, intransigente, hierárquico e patriarcal. O calvinismo da mãe é dinâmico, variado, equilibrado, antipiramidal, e ele descreve o quadro da seguinte forma, por meio de um acróstico. Então, o calvinismo do pai, P, de preguiçoso, esquenta banco e pensa pouco. A, de antiquado, retrógrado e nostálgico. I, de insensível, egocentrado e despolitizado. Nós temos visto esse calvinismo do pai que esquenta banco, que pensa pouco, que é retrógrado, que é nostálgico, egocentrado, despolitizado, como se fosse, infelizmente, a maioria. Predomina nos escritos e nas atitudes de muitos hoje ditos ou chamados calvinistas. Então, ou se alinha ao pensamento destes, ou você está simplesmente fora. Já o calvinismo da mãe, aí ele faz novamente o mesmo esquema que fez com o calvinismo do pai. Então, M, de motivado, ele continua ativo e intelectualmente vivo. A, de avançado, sem medo do novo e futurista. E, de envolvido, altruísta e politizado. Então, esse livro do reverendo Ricardo Quadros Gouveia, o lado B, o lado bom do calvinismo, ele traz algumas considerações interessantes, importantíssimas, para que nós possamos refletir e termos uma postura equilibrada em torno desse assunto. Bom, mas o tema ou objetivo do artigo era tratar o tema relacionado aos novos calvinistas. E quanto aos novos calvinistas, né? Os tais têm sido chamados de híbridos, né? Ou seja, um ser que resulta da mistura de dois ou mais elementos. E têm sido chamados de híbridos por calvinistas antigos, que entendem que calvinista da gema, original, tem que ser sensacionista e membro de igreja reformada. Os novos calvinistas, em sua maioria, são de igrejas pentecostais, destaque para a Assembleia de Deus,
Inclusive, em uma viagem que fiz a Brasília e também recentemente a Maceió, quando cheguei em livrarias evangélicas, eu me surpreendi com a quantidade de pastores, de irmãos, obreiros, membros da Assembleia de Deus, se declarando calvinista, tá? Calvinista. E ali comprando material, reformando e, como falei, se declarando calvinista. Pois bem, é verdade que muitos dos novos calvinistas, e alguns deles nem sabem ao certo o que isso significa, têm entrado em disputas, principalmente na internet. Então, a internet é o campo de batalha, né? Então, constantemente, todos os dias, você vai ver os nossos irmãos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se degladiando. Aí tem grupo de Reforma 1, de Reforma 2, de Reforma 3, grupos de Arminianos 1, Arminianos 2, Arminianos contra-ataca. E às vezes, assim, quando eu vejo essa luta entre arminianos e calvinistas, aí é claro, tendo como, vamos dizer assim, um modelo de tudo isso, o Calvino e o Armínio, aí, as imagens que vêm em minha mente é de Darth Vader lutando contra o Luke Skywalker, cada um com seu sabre de luz, lutando lá pelo domínio da galáxia e etc. Então até parece que não somos irmãos. É o tempo todo aquela briga louca, aquela briga insana, discutindo assuntos discutindo aspectos que, assim, no meu entender, eu não estou tendo uma postura antidogmática, não é isso. Eu creio em dogmas, e o dogma que creio irremovível é que Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo. E aí, quem quiser discutir, que discuta. Se esse seu povo é num aspecto arminiano, num aspecto calvinista, eu creio que Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo. Acho válido a reflexão, acho válido o diálogo sobre esses temas? Claro que acho. E acho importante que todas as denominações que têm seus institutos bíblicos, seus seminários, deveriam apresentar para seus alunos tanto a vertente A quanto a vertente B e tantas outras existirem. Não vejo problema em dialogar sobre esses assuntos. A questão é que a gente vê na internet que ultrapassa o limite da razão, ultrapassa o limite do bom senso. Parece que os crentes, nesses momentos aí, se transformam em inimigos. Parece que o inimigo, que é Satanás, nesses momentos, parece que o inimigo, que logicamente nosso maior inimigo é Satanás, parece que o meu maior inimigo é ali o calvinista, é o arminiano. Então, se eu não provar que ele está errado, que ele vai para o inferno, se ele não mudar suas concepções, se ele não abarcar todos os aspectos da minha teologia, seja calvinista ou seja arminiano, então a coisa não está boa para ele. Olha só, tem umas páginas na internet onde alguns dizem assim, que o calvinismo surgiu das profundezas do inferno. Aí o arminiano, o calvinista retruca e diz mais ou menos a mesma coisa ou coisa pior. Quando não, alguns dizem assim, o Deus que eu creio escolhe pessoas porque ele é justo. Aí outro diz, o Deus que eu creio
É um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz para salvar todo mundo. Bom, então, quando você diz o seu Deus e eu digo meu Deus, então um exclui o outro. Não pode existir dois Deus. Então, se o seu existe, logo o meu não existe. Se o meu existe, o seu não existe. E se existe o meu e o seu, logo não existe Deus nenhum. Então, esse exemplo que eu estou dando é para mostrar o quanto muitas vezes perdemos a noção da razão, da irmandade, da fraternidade, a ponto de não conseguirmos ser maduros o suficiente para entendermos que esta questão, calvinismo e arminianismo, já tem, vamos dizer assim, em números arredondados, uns 500 ou 400 anos de disputas. Muitas obras foram produzidas em torno do assunto e hoje tantas outras têm sido escritas. Foi lançado no Brasil recentemente Contra o Calvinismo, de Roger Walson, um livro muito bom, eu li, em breve vou fazer aqui algumas considerações sobre o livro. O livro também A Favor do Calvinismo, de Michael Horton. Interessante é que Michael Horton, que é calvinista, faz o prefácio do livro Contra o Calvinismo, de Roger Walson, e Roger Walson faz o prefácio do livro A Favor do Calvinismo, de Michael Horton. Então é preciso a gente amadurecer, é preciso tratarmos os nossos irmãos de forma fraterna. Nós percebemos que no cristianismo protestante existe uma dificuldade muito grande de lidar com o contraditório, de lidar com o diferente. Ou você reza na minha cartilha arminiana ou calvinista, certo? Ou você está fora, e está fora de tudo. Está fora do sistema e também está fora do reino de Deus. Então é preciso ter muito cuidado e, gente, paciência. Poderíamos estar gastando as nossas energias tratando de assuntos reais. Não estou aqui inferiorizando a temática. Eu acredito que você esteja entendendo o que quero dizer. Então, há tantas coisas que nós poderíamos e deveríamos gastar a nossa energia na evangelização, no serviço social. E é interessante que nem em trabalho social pode se falar mais, porque já é integrante da missão integral e não sei o que mais lá. Paciência. Precisamos ser mais maduros. Bom, para concluir, em relação aos novos calvinistas, eu aconselho, no texto que escrevi, como base de conduta, a postura do calvinista e pastor Jeremias do Couto, que é da Assembleia de Deus, que em uma entrevista ao site Teologia Pentecostal, se não me foge a memória, o site Teologia Pentecostal é de um jovem chamado Gutierrez, bom escritor, um pentecostal exemplar no que diz respeito à sua moderação, à sua sapiência, a forma dele lidar com os mais diversos assuntos. Então, em entrevista ao site Teologia Pentecostal do Gutierrez, o pastor Jeremias do Couto ele demonstrou maturidade, equilíbrio, espírito de paz, amor pela palavra e por seus irmãos, além do que lhe é peculiar. Ele dá essa entrevista com uma voz de fato pastoral. Você, meu irmão, que é de uma igreja pentecostal, neopentecostal, está se identificando com o calvinismo, olha, não crie guerra na sua igreja. Continue respeitando a sua igreja, continue respeitando os seus líderes, o seu pastor. Não é pelo fato de você agora se declarar calvinista ou se identificar com a teologia calvinista que você tem que sair da sua igreja. Não. Agora, seja sábio, meu irmão. Seja sábia, minha irmã.
Não fica procurando aí motivos para ficar discutindo com A e B, tirando a paz da congregação, da comunidade. Por outro lado, quem é calvinista e de repente se identifica com a teologia arminiana por meio da leitura de livros que têm sido lançados no Brasil, também não precisa sair da igreja a calvinista, seja presbiteriana, anglicana, congregacional, ou seja lá qual for. Bom, só saia se você realmente que quiser sair, mas não saia porque está se identificando com um aspecto ou outro da teologia A ou da teologia B. Né? E se você resolve ficar, fica na paz. Mantenha o espírito de paz, de amor pela palavra, de amor por seus irmãos. E vamos canalizar as nossas forças na pregação do Evangelho, porque no final das contas, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E a salvação vem do Senhor, e nisso tanto arminianos e calvinistas hão de concordar que a salvação ela vem do Senhor, tá? Então, que Deus abençoe, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, muito grato pela sua atenção.